O nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso, ele cuida de nós e é ele que nos garante a vitória. Este é o estudo de número 737 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e nós veremos sobre o Deus da vitória logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, ele nos garante vitória porque é ele quem peleja por nós, é ele quem nos faz vencedores. Vamos ao nosso tema. Nosso Deus nos dá a vitória. O nosso texto base está em Deuteronômio, capítulo 20, verso 4, que diz: pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Olha o propósito do nosso Deus, ele nos acompanha, ele luta por nós, porque o propósito é nos dar a vitória. O rei Davi, ele nos ensina que o Senhor dá vitória, que o Senhor, ele concede ajuda. Salmo número 28, verso 7, que diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Olha o que Davi está ensinando: quem é o Senhor? Ele é a nossa força, ele é o nosso escudo. Estamos protegidos nele, estamos escondidos nele e devemos confiar, porque é ele que nos envia a ajuda. Mas também Davi reconheceu que é Deus que ordena a vitória ao seu povo. A vitória vem do Senhor. Salmo 44, verso 4 e o verso 7 diz assim: tu és o meu rei, ó Eterno, és tu que ordenas as vitórias de Jacó, mas tu nos concedes vitória sobre nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. Olha que Deus tremendo, olha o reconhecimento de Davi. É Deus que dá a vitória, é Deus que ordena a vitória, é Deus que concede vitória. Louvado seja o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso de Jacó. E Davi ainda reconheceu que não foi ele, com as estratégias que ele teve, com a sabedoria, com a inteligência, com a força, mas foi o Senhor, porque o Senhor, ele é amoroso. Salmo 44, verso 3 e o verso 4 diz assim: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. E ele fala: foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Olha que reconhecimento maravilhoso. O povo de Israel conquistou a terra prometida e Davi está falando: não foi pela força do braço deles, não foi pela estratégia, por quem estava conduzindo eles, mas foi pelo amor, foi pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso que decretou a vitória a Israel. No Salmo 144, verso 10, nós vemos assim: olha, és tu que dás a vitória aos reis, que da cruel espada salvas Davi teu servo. É o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que tem na mão dele todas as circunstâncias, todas as situações. E Davi, no Salmo 3, verso 3, ele fala: mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Precisamos entender que servimos o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, e é este Deus amoroso, é este Deus misericordioso que dá vitória
ao seu povo, que dá vitória para você neste dia, mas é necessário crer, é necessário reconhecer que não é por nós mesmos, mas é pelo amor do Senhor. Asaf, ele fez isso, ele reconheceu que é Deus que dá vitória. Salmo 74, verso 12 diz assim: no entanto, Deus é rei desde sempre, e é Ele quem realiza vitórias na terra, é o nosso Deus. Que possamos reconhecer como o rei Davi, que possamos reconhecer como o salmista Asaf, que possamos reconhecer como Moisés, o rei Salomão, ele também reconheceu que é Deus quem dá a vitória. Provérbios capítulo 21, verso 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Olha o que Salomão está falando, o papel do cavalo ele faz. Sabe como? A pessoa se prepara para a batalha, mas a vitória, ela vem pela misericórdia do Senhor ao seu povo. O nosso Deus realmente lhe ordena a vitória, mas ele ordena a vitória para quem confia nele. 1 João, nós vemos no capítulo 5, verso 4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus ordena a vitória para quem confia nele. Agora não pense você que confio agora e daqui a pouco eu não confio mais, que Deus me dá a vitória. Deus dá a vitória para aqueles que confiam nele, para aqueles que não duvidam nele, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé no Deus Todo-Poderoso, a fé no Filho do Deus Altíssimo, porque é dele que vem a nossa vitória. Uma pessoa que reconheceu que não existe nada impossível para Deus, que para Deus não há impedimento para dar vitória, é Jonatas. Vamos conferir a conversa de Jonatas com o escudeiro dele? 1 Samuel, capítulo 14, o verso 6 e o verso 23, que diz: Jonatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos, falando dos filisteus. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória, quer sejamos muito ou poucos. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Olha o que Jonatas está nos mostrando. Quando Deus decide pelejar a nossa guerra, quando Deus decide nos dar a vitória, ninguém impede o agir de Deus, ninguém impede a vontade de Deus de nos dar a vitória, mas nós precisamos crer, assim como Jonatas falou. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porque o que o Senhor faz não é por merecimento nosso, não é por mérito nosso, mas é pelo amor dele, é pela bondade dele, é pela misericórdia dele. E Deus, ele deu vitória para Josué. Olha que tremendo! Josué, ele deu uma ordem para o sol e para a lua, e Deus, ele ouviu a oração de Josué e ele agiu a favor do povo de Israel. Vamos conferir em Josué, no capítulo 10, o verso 12 e o verso 13. Olha que tremendo esse versículo. Então Josué falou ao Senhor, ou seja, Josué orou. E olha o que aconteceu. No dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E olha o que Deus fez. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Deus, ele ouviu a oração de Josué. Deus, ele interpretou a oração de Josué e Deus parou o universo. Sabe para quê?
para dar vitória ao seu povo. Nosso Deus é Deus de milagres, nosso Deus é Deus de vitória, nosso Deus é Deus que peleja por nós, assim como pelejou por Israel. Josué capítulo 10, verso 14, e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. É interessante que muitos questionam a oração que Josué fez, mas Deus conhece a intenção do coração. Muitos se preocupam em falar palavras lindas, palavras difíceis, palavras para convencer o Senhor, mas o Todo-Poderoso, Ele quer ouvir uma oração sincera. Deus também deu vitória para o rei Ezequias. Certa vez, o rei da Assíria, Senaqueribe, ele estava afrontando Ezequias, ele estava afrontando Judá. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15, verso 16 e verso 19 diz assim: e orou Ezequias perante o Senhor e disse, segundo Reis, capítulo 19, verso 15, verso 16 e verso 19 diz assim: e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Olha a súplica do rei Ezequias, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Olha a súplica do rei Ezequias diante daquela afronta. Senaqueribe, o rei da Síria, tinha enviado Rabizaque e ele afrontava aquele rei de Judá, mas a atitude do rei Ezequias foi se apresentar diante de Deus, foi orar, foi suplicar ao Senhor, e o Senhor respondeu, e Deus usou o profeta Isaías para dar a resposta ao rei Ezequias. Segundo Reis, capítulo 19, verso 20, verso 34. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha a resposta do rei de Israel, do Todo-Poderoso, do nosso Deus maravilhoso para o rei Ezequias. Deus, ele ouviu, Deus, ele mandou resposta, Deus, ele agiu, Deus deu a vitória a Judá e ao rei Ezequias. Você se lembra de Geazi? Geazi, servo do profeta Eliseu? Pois é, ele estava com medo. Certa vez ele acordou, ele saiu e ele viu que muitos soldados do rei da Síria tinham rodeado a cidade onde eles estavam, e eles queriam levar tanto o profeta Eliseu como o próprio Geazi. Deus, ele revelava as estratégias do rei da Síria para o profeta Eliseu, e o rei da Síria estava furioso, e estas estratégias que Deus revelava impedia o rei da Síria de conquistar Israel. Vamos conferir em 2 Reis, capítulo 6, verso 15, que diz, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, está falando de Geazi, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? O medo tomou conta do coração de Geazi, e ele perguntou para o profeta Eliseu o que eles iriam fazer. Sabe qual foi a atitude de Eliseu ao ouvir esta fala de Geazi? Ele incentivou Geazi para não ter medo. Segundo Reis, capítulo 6, verso
16. Olha que interessante. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha que resposta tremenda. Quantas vezes vem uma situação difícil, quantas vezes nós olhamos e achamos que não tem mais saída, mas olha o que Deus fala para nós neste momento: não devemos temer, não devemos ter medo, porque nós temos o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus vivo que está conosco. Vamos lembrar também de uma vitória que Deus deu ao rei Josafá, quando os amonitas, os moabitas e muitos das montanhas de Seir se juntaram em um grande exército para pelejar contra Judá. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 2 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Imagina a notícia. Quando Josafá ouviu esta notícia, ele teve uma atitude que tem que ser a nossa atitude constantemente. Sabe o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor, ele orou e ele jejuou. Vamos conferir segundo Crônicas, capítulo 20, verso 3 e verso 4, que diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Quantas vezes nós estamos enfrentando uma luta muito grande e às vezes a gente não pede ajuda, mas olha o que Josafá fez. Ele pediu socorro ao Senhor, mas se ajuntou a ele também muitas pessoas da cidade de Judá, e eles buscaram ao Senhor. Josafá, ele reconheceu quando ele buscou o Senhor, quando ele orou ao Senhor, que o Senhor, ele é soberano, ele pode todas as coisas. Vamos conferir em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6, que diz: e disse, olha a oração dele que linda: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Os homens podem vir nos afrontar, mas o Senhor, ninguém pode resistir o Senhor, e é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos dá a vitória. E Deus, ele ouviu a oração de Josafá. Deus fortaleceu tanto Josafá como os habitantes de Judá, através do servo dele, através de Jaaziel, e ele falou com eles, e eles ouviram, e eles creram no que Deus havia falado. Segundo Crônicas, no capítulo 20, o verso 15 e verso 16, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, aleluias, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E é interessante que o Senhor, ele falou o que aconteceria. O Senhor falou para não ter medo. Precisamos sempre estar atentos à voz do Senhor. E Deus mandou eles não terem medo. Lembra? Sabe por quê? Porque era o Senhor que iria pelejar, era o Senhor que daria vitória, que daria salvação para eles naquela situação. Segundo Crônicas, no capítulo 20, verso 17, nesta batalha não tereis que pelejar, olha só, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis.
Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. É o mesmo Deus que é conosco, é o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que o povo fez? Sabe o que o rei fez? Eles ouviram a palavra do Senhor através de Jaziel. Eles creram e eles adoraram ao Senhor e eles receberam a vitória que Deus havia prometido. Eu vou começar a concluir. Diante das lutas, das adversidades, dos dias maus, nós precisamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Nós precisamos crer, nós precisamos buscar o Senhor, confiando que o nosso Deus, Ele é Deus de vitória. O que Ele promete, Ele cumpre, mas nós precisamos confiar, que nós possamos aprender, que nós possamos depender mais e mais do nosso Deus. Eu vou concluir este estudo com Isaías, capítulo 41, verso 10, o verso 11, que diz: por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a mão direita da minha justiça. Olha o verso 11 que diz: todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. É o que o Senhor fala para nós. Não te preocupes, não tenha medo, confia, porque sou eu, o Todo-Poderoso, que te sustento. Glória a Deus. Se você gostou do nosso vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, se Deus usou ele para te fortalecer, faça os seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, mas lembre-se sempre, do Senhor vem a tua vitória. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.